E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a desenvolver um código em MATLAB que vai simular uma associação de corpos rígidos, certo? Com uma mola e um amortecedor no sistema. Eu vou passar linha por linha com você nesse código e aí a gente vai conseguir entender melhor o comportamento desses corpos após uma perturbação, né? Então vamos lá para o MATLAB. As primeiras linhas de código são pedindo para limpar os itens antigos que estiverem na workspace, limpar a command window e também limpar as imagens se algumas imagens estiverem abertas no seu MATLAB. O primeiro código pede alguns inputs do sistema, como é um sistema de dois corpos, temos que declarar a massa do corpo 1, as unidades de medida estão indicadas dentro do parênteses, então a massa do corpo 1 e a massa do corpo 2 devem estar em quilogramas, certo? Como existe um amortecedor no nosso sistema, temos que declarar o coeficiente de amortecimento dele. E como existe uma mola no nosso sistema, temos que declarar a constante elástica da mola do nosso sistema. Também temos que declarar a intensidade inicial da força externa que vai excitar a nossa associação, né? Essa força é em Newton. Eu coloquei aqui inicialmente uma força de 0 newtons para a gente conseguir analisar como o nosso sistema vai se comportar. Agora temos que declarar as condições iniciais do nosso sistema, né? Eu declarei aqui que o deslocamento inicial do corpo 1 vai estar em 0 metros, ou seja, a gente não vai mexer nele, ele vai estar lá em 0 metros. A velocidade inicial do nosso corpo 1 vai ser 0 metros por segundo, então ele vai estar saindo do repouso. O deslocamento inicial do corpo 2 eu coloquei em 0,2 metros, 20 centímetros, para a gente conseguir analisar o que é que está acontecendo. Basicamente, em 0,2 metros, o nosso objeto 2 vai ser meio que esticado, e aí a gente vai conseguir analisar a resposta do sistema esse deslocamento, né? A velocidade inicial do corpo 2 também vai ser zero, ele vai sair do repouso, 0 metros por segundo. Depois disso, declaramos um vetor de condições iniciais, que é colocando cada linhazinha aqui que declaramos como as condições iniciais dentro do vetor, né? Então, o x1, 0, vai ser o primeiro elemento, porque é a primeira linha aqui, e por aí vai. Também declaramos um intervalo de tempo para a simulação, esse tempo está em segundos. Então, nesse caso, declaramos um vetor aqui de 0 a 20 segundos, certo? E aqui é onde que resolvemos de fato o nosso sistema de equações, né? Utilizamos o Solver LDA 45, ele apresentou um resultado bem satisfatório para a gente, então resolvemos utilizar ele mesmo. E dentro desse ODE 45 nós chamamos o nosso código, a nossa função ODE_FUN, que é esse código aqui, que é basicamente o coração da nossa resolução das equações, né? Aqui declaramos as nossas variáveis de estado, então é o x1, v1, que é o deslocamento do bloco 1 e a velocidade do bloco 1. Declaramos o x2 e o v2, que é deslocamento do bloco 2 e velocidade do bloco 2. Também declaramos a força externa, F. Antes declaramos a força inicial, né, F0. Só que aqui também declaramos a nossa força externa, porque ela não necessariamente precisa ser uma constante. Nesse caso aqui, nós deixamos ela como uma constante, disse que F é igual a F0. Ele vai ficar reclamando aqui porque não estamos utilizando o tempo, mas o código vai rodar normalmente. Caso você queira utilizar a função, a força em função do tempo, ela variando em função do tempo, você coloca aqui a equação no lugar do F0. Beleza, com a F0, com a força externa definida, nós partimos então para a resolução das equações do sistema, para a declaração, na verdade, das equações do sistema, porque o solver vai resolver as equações para a gente. Declaramos então que a derivada da primeira variável, que é o nosso x1, vai ser justamente o v1, né? A derivada do deslocamento é a velocidade. Fazemos a mesma coisa para o bloco 2. E também partimos que a derivada da nossa segunda variável, que é o nosso v1, vai ser justamente a nossa aceleração, que no caso é a d quadrado x1 dt quadrado. E esse resultado aqui, essa equação, nós tiramos da nossa equação de movimento que foi encontrada no vídeo anterior, que é basicamente você isolar esse d quadrado x1 dt quadrado. Para isso você passa esse m1 e ele vai dividir todo esse termo aqui. Então com isso chegamos em nossa derivada da velocidade e aplicamos a mesma coisa para x2. Então temos a derivada de x2, que é a v2, ela está sendo declarada aqui. E seguindo o mesmo passo da velocidade 1, vamos fazer para a velocidade 2. Vamos isolar o d quadrado x2 dt quadrado e encontrar a nossa aceleração do bloco 2, que é justamente a derivada de v2. Então é dv2 dt. Com as nossas derivadas declaradas, vamos então desenvolver um vetor de derivadas, que é seguindo o mesmo passo das condições iniciais, né? Criamos um vetor das condições iniciais. E então, a primeira linha, que é esse dx1 dt, vai ser o nosso primeiro elemento. A segunda linha, que é o nosso dv1 dt, vai ser o nosso segundo elemento, e por aí vai. Com todas as derivadas declaradas, com tudo certinho, a nossa força externa declarada, podemos então voltar para o nosso comando para a resolução das equações, e ele então vai resolver as nossas equações, então, tudo certinho. Com elas resolvidas, partimos então para o plot dos resultados, né, para a gente conseguir fazer uma análise mais detalhada, né? Então aqui nós estamos plotando o deslocamento em metros, né, dos corpos ao longo do tempo e a velocidade dos corpos ao longo do tempo. Antes de rodar, é bom ressaltar aqui que colocamos a força como zero, então não vamos ter força externa perturbando o sistema, e colocamos o deslocamento inicial do corpo 2 em 20 centímetros. Então a mola meio que já vai estar um pouco esticada e vamos conseguir analisar o comportamento dos amortecedores do sistema, que é justamente a mola e o amortecedor, com essa perturbação já de só mudando a posição do bloco 2. Bom, ao rodar,
percebemos o seguinte. O nosso bloco 2 saiu de 20 centímetros e o nosso bloco 1 saiu de 0 metros. E o comportamento é justamente o que imaginávamos, né? O deslocamento o delta vai ser negativo, o primeiro delta de x2 vai ser negativo, porque justamente a mola está puxando o bloco para a esquerda. E depois, então, chega naquela fase de amortecimento, né? Um comportamento ondulatório aqui, até que ele se estabilize e o deslocamento fica... não vai ter nem deslocamento para a direita e nem deslocamento para a esquerda, ele fica constante aqui. A mesma coisa com a velocidade, né? Como disse anteriormente, a mola está puxando o bloco 2 para a esquerda, então a nossa velocidade aqui nesse primeiro período aqui vai ser negativa, que é justamente a mola indo para a esquerda, e depois ele vai amortecer indo para a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, até que ele se estabilize. O bloco 1, percebemos então aqui que o primeiro deslocamento é indo para a direita, porque a velocidade está positiva e o deslocamento está subindo, e fazendo o mesmo comportamento, direita, subindo, esquerda aqui negativo, diminuindo a amplitude até que a velocidade e o deslocamento dos dois blocos estão constantes. Agora vamos fazer uma mudança, vamos colocar aqui o deslocamento inicial do bloco 2 em 0 metros, ou seja, a mola nem o amortecedor vão estar sendo acionados, né, porque não vai ter nenhuma perturbação. E também colocamos a nossa intensidade da força inicial em 0. Se o nosso sistema estiver correto, se as nossas equações de movimento estiverem correto, o que deve ser previsto aqui é que tudo esteja zerado e nenhuma perturbação no sistema seja feita. Que é justamente o que conseguimos ver aqui, né? O deslocamento é 0, o nosso delta, né, é 0, e a velocidade também é 0, porque não há nenhuma perturbação no nosso sistema. Agora eu vou continuar com o nosso deslocamento inicial no corpo 2 em 0, tudo zerado aqui, e eu vou alterar agora a nossa força externa. Eu vou colocar em 1 metro, e aqui, em vez de dizer que vai ser uma força constante, eu vou colocar uma força com um comportamento senoidal, mas que ela seja amortecendo ao longo do tempo, que é esse nosso caso aqui. Bom, percebemos que o deslocamento em m segue meio que um padrão linear, né? Porque a nossa força não está com uma amplitude tão alta. Então ela segue um padrão linear porque o nosso amortecedor e a nossa mola estão dissipando muita energia do sistema. Vemos aqui na velocidade também que o comportamento são de muitas cristas e muitos vales, o que significa que o amortecimento está sendo realizado com muita eficiência, né? E percebemos que ao longo do tempo, pelo fato do comportamento da força ser justamente uma ondulatória, mas tendendo ao zero, né? Percebemos que justamente há esse amortecimento aqui bem definido. Bom, agora, se mudarmos novamente o comportamento da nossa função ou da nossa força externa, em vez de ter um comportamento de uma força amortecida, eu colocar uma força que tem um comportamento senoidal constante, né? A amplitude não varia, vamos ter um comportamento bem diferente. O amortecedor e a mola não vai ter um papel tão incisivo no nosso comportamento. Ó. A nossa velocidade está variando com uma amplitude bem maior do que foi visto anteriormente, justamente por conta do comportamento da força externa. O deslocamento também apresenta um comportamento mais ondulatório, né? Também por conta da nossa força externa. Bom, essa foi a nossa simulação do nosso sistema de associação de corpos rígidos em MATLAB. Recapitulando, nós utilizamos a ODE 4.5, o solver ODE 4.5, mas também é possível utilizar outros solvers. Utilizamos esse porque apresentou um resultado satisfatório para a gente. E essa simulação é muito importante para que você consiga entender na prática como cada parâmetro vai influenciar no seu sistema. Então é muito interessante que você teste em casa e tire suas próprias conclusões, como eu acabei de fazer com vocês aqui.